Oi pessoal, boa tarde. Hoje é dia 14/5/2021. Eu enviei para vocês então uma aula, né, onde aparecem um livro para vocês lerem, um livro bem legal, A Caixa Maluca, e aparecem nomes de vários animais para vocês conhecerem, tá? E aí depois eu passei para vocês algumas atividades do livro de português dessa página aqui, ó. Tá vendo, ó? Certo? Eu vou explicar um pouquinho sobre substantivos hoje, certo? Antes dessa parte de substantivos, eu passei para vocês uma lista de palavras com NH. Então, eu vou mostrar para vocês essas palavras para a gente poder, então, continuar a nossa aula, tá bom? Olha aqui. Pedi para vocês 10 palavras com NH. Então, olha aqui, eu selecionei para vocês algumas palavras, olha só. Unha, minhoca, nenhum, banheiro, dinheiro, pinheiro, cozinha, ninho, sozinho e vizinho. 10 palavras com NH, tá bom? Para vocês, se vocês não conhecem, então não tem muitas palavras com nhu, e eu não achei muitas. Agora, se vocês acharam, beleza, mas eu não achei muitas dessas palavras, tá? Mas com nha, certo? Então, olha lá, na página, essa página aqui, ó, página 84 do livro, vai falar um pouquinho sobre substantivos. Vamos lá? Então, olha lá, substantivo. O texto que você vai ler apresenta curiosidades sobre as lontras e os gatos. Note que estão faltando algumas palavras nele. Então, dentro do texto, né, que você tá vendo aqui, ó, existem então, ó, tá vendo? Partes que precisam ser preenchidas, certo? E aí você teria que usar nesse texto essas 3 colunas. Deixa eu mostrar para vocês. As 3 colunas aqui embaixo, ó, tá vendo? 1, 2, 3. A coluna 3 é a coluna correta, tá bom? Eu vou ler para vocês, então, as palavras da coluna 3, dessa coluna 3 aqui, ó. Tá vendo? Coluna 3 do exercício da página 84. Vamos lá? Então, tá escrito assim, o texto. Habilidoso pescador. Diga depressa, o que as lontras e os gatos têm em comum? Para começar, o fato de serem mamíferos, tá bom? Que é o que? Uma classificação dos animais. Depois, o cardápio, né? A comida que eles comem. Ambos adoram peixes. Mas existe um ponto em que esses 2 animais jamais chegarão a um acordo. Vocês têm 3 segundos para descobrir. 1, 2 e... Tempo esgotado. Acertou quem respondeu água. Enquanto aí você teria que colocar o nome gato, tá? Da coluna 3. Enquanto o gato faz qualquer negócio para escapar de um banho, a lontra adora nadar. Além do mais, ela aproveita os mergulhos para capturar seu almoço com muita peripécia. Significa destreza, habilidade, ela sabe muito pescar. Normalmente, os peixes são o prato principal, mas a lontra também costuma se servir de... Então, ela come também caranguejos, essa parte aqui, ó. E até insetos, tá? É a alimentação, então, da lontra, diferente do gato, que o gato gosta mesmo de comer peixe, mas ele não gosta de pescar, não. Depois, na sequência, o exercício 2, aqui, ó, da página 2, da página, aqui, olha, 85. Tá escrito assim, ó. Releia o texto, habilidoso pescador, mas sem as palavras que escolheu. Você vai ver que deu o quê? Uma grande diferença. Essas palavras fazem falta no texto? Essas palavras que você colocou lá no texto, elas fazem falta? Sim! E aí você vai escrever isso, ó. Sim, porque sem elas, o leitor, a pessoa que tá lendo,
tá? Porque sem elas o leitor não conseguiria saber de quais animais se fala e nem de quais animais eles se alimentam. Então não tem como, você tem que colocar o nome deles. Eles são necessários dentro do texto. Depois, no exercício 3, que é esse daqui, ó, tá? Vou ler aqui, em cima da quadrinho. Assinale com um X o quadrinho da coluna que explica o que são as palavras que você usou para completar a atividade 1. Então, olha lá. Nesses quadrinhos, a gente vai perceber o seguinte, que na letra A, nós vemos ações, correr, andar, pular. Isso são ações de dentro da oração. Aqui, na letra C, nós temos características, como que o personagem é, como ele parece, tá? Ele é azul, ele é esquisito, ele é grande, né? E a letra B, qual que é o quê? A resposta certa. Que tipo de palavras que a gente usou lá no quadrinho? A gente usou as palavras da coluna que escolhi, eles nomeiam seres. Que são os seres? São os animais, os vegetais, são os objetos, tudo aquilo que a gente coloca nome, cadeira, armário, mesa, tudo são seres. Os seres vivos e os seres não vivos, tá bom? Exercício número 4. Aqui, ó. Exercício número 4. Tá falando assim, ó. Leia o título do poema que o gato malhado escreveu para Andorinha Sinhá. O título é o seguinte: Soneto do Amor Impossível. Se você pegar o livro, você vai ver esse Soneto do Amor Impossível. Você vai virar aqui na página 80, ó, página 80 do livro, e aí tem o soneto, tá bom? Eu vou ler o soneto para vocês. O soneto é um tipo de poema. É o soneto de um amor impossível entre um gato e uma andorinha, que é um passarinho, escrito pelo autor Jorge Amado. Então, presta atenção. O soneto é assim, ó. Para minha adorada andorinha Sinhá. A andorinha Sinhá, a andorinha sinhou. A andorinha bateu asas e voou. Vida triste, minha vida. Não sei cantar nem voar. Não tenho asas nem pernas. Não tenho asas nem penas. Não sei soneto escrever. Muito amo a andorinha, com ela quero casar. Mas a andorinha não quer comigo casar. Não pode, porque sou gato malhado. Ai! E aí ele assina como gato malhado. Mas quem escreveu esse soneto é o Jorge Amado, tá bom? Que tá escrito o nome dele e aparece então na página 80 este autor, tá bom? Então nós vamos voltar para a página 85, exercício número 4. Tá escrito assim, ó. Leia o poema, leia o título do poema, que é o Soneto do Amor Impossível, que o gato malhado escreveu para Andorinha Sinhá. Letra A. Qual o nome do sentimento impossível que o gato malhado tinha pela andorinha? Então, o sentimento era amor. Ele amava a andorinha, tá bom? E 2. Qual o nome desse tipo de poema que o gato escreveu? Soneto. Soneto é um tipo de poesia, um tipo de poema. Muito bonito, né? E aí depois, na página 85, vai explicar um pouquinho, nessa parte aqui, ó. Ó, essa parte verde aqui, vai explicar um pouquinho o que é substantivo novamente, que eu já tinha falado para vocês. Lembrando que substantivo é o nome de todos os seres, nome de pessoas, nome de animais, nome de ruas, de cidades, nome de objetos, nomes, os nomes. Quando eu falo para vocês bola é um substantivo. Gato, substantivo. Menino, existem os substantivos comuns e os substantivos próprios que a gente vai ver depois para fazer uma classificação melhor. Mas substantivo é o nome de todos os seres que existem, tá? Seres vivos e seres não vivos. Como assim seres vivos? Os animais e os vegetais. Seres não vivos, pedra, água, luz, tudo isso, sentimentos, amor, ódio, esperança, né? Então, olha lá, a gente vai ler essa parte que está escrita num retângulo verde.
A palavra que dá nome a pessoas, animais, lugares, sentimentos, entre outras coisas, é chamado de substantivo. Exemplos: a lontra, tá grifado, a palavra tá em negrito, adora nadar. Lontra, então, é substantivo. Quem adora nadar? A lontra. Como um gato pode sentir amor por uma andorinha? Quem sente amor por uma andorinha? O gato. O gato sente amor por quem? Pela andorinha, tá bom? Então são os o quê? Substantivos. E o que o gato sente pela andorinha? Amor. Então essa palavra amor, gato e andorinha são o quê? Substantivos. Os substantivos lontra, gato e andorinha dão nome a animais. O substantivo amor dá nome a um sentimento. E o soneto é o nome de um tipo de poema, tá? Tipo de poema que nós acabamos de falar. Beleza? Então, essa parte aqui é a parte de português. Depois, a gente tinha que pegar esse livro aqui, ó, que é o livro de matemática, e a gente iria, então, abrir lá no finalzinho, na página 218. Você vai abrir na página 218 do livro. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre relógios, ó. Tá vendo, ó? Página 218, relógios. Aqui no livro, ele vai mostrar alguns tipos de relógios. Esse daqui é o relógio de sol. Existem alguns relógios de sol aqui em Araraquara, em algumas casas. Eu sempre mostrava para os meus filhos quando eu passava ali perto, em alguns jardins, tá? De casas. Isso aqui é uma ampulheta. A ampulheta, ela mede o tempo. Então, depende da ampulheta. Tem ampulheta de 1 hora, tem ampulheta de 5 horas, tem ampulheta de 24 horas. Tem ampulheta de 10 minutos, de 5 minutos. Depende do tamanho da ampulheta e a quantidade de areia que ela tem lá dentro. Então, quando você vira, você começa a contar o tempo, tá? Beleza? Esse daqui é um outro relógio que é chamado de clepsidra, que utiliza água. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Esse daqui é o relógio digital, tá bom? E esse aqui é um relógio de bolso que as pessoas usavam antigamente, que elas tiravam do bolso, né? Elas amarravam na parte onde fica o cinto, principalmente homens usavam, né? É um relógio chiques, eu não tenho comigo, mas meus avós usavam, era muito legal vê-los. E também nós temos os relógios analógicos que tem nas paredes da casa das pessoas, né? Relógios do cuco. O cuco é um relógio muito legal. Poucas vezes eu vi o relógio do cuco que aparece o passarinho, né? Que ele faz 1 hora, ele faz cuco, 2 horas ele faz cuco, cuco. Quando chega 12 horas ele fala cuco, cuco, cuco 12 vezes. É muito legal. Só uma vez que eu vi esse relógio na casa de um senhor chamado Chico Opsi, Francisco Opsi. Mas infelizmente ele faleceu, eu nem sei onde foi parar esse relógio, porque ele é raríssimo. Hoje eu não sei onde tem, tá? Mas existem relógios bem interessantes, tá? Olha lá, então esse daqui é o relógio de bolso. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Tem um texto e eu vou ler com vocês. O mais antigo instrumento de marcar as horas foi o relógio de sol. Então ele aproveita a luz do sol. Se não tiver sol, professor, o que acontece? Não dá para ler então a hora. E à noite também não dá. Inventado pelos egípcios. Uma haste vertical que tem ali saía do centro de um círculo e sua sombra indicava as horas. Muito interessante de vocês verem. Se possível, vocês poderem ver, seria interessante. A ampulheta, né? Que é essa aqui, ó, tá? Vocês já conhecem, existem alguns jogos também que utilizam essa ampulheta. É o relógio de areia. Ela funciona de maneira simples. A areia passa de um lugar, de um ângulo de vidro para outro, por um pequeno orifício. A duração da passagem da areia de uma âmbula a outra serve para medir o tempo. A clepsidra, que é outro, que tem um desenhinho aqui, ó, tá? Ela é difícil de achar, gente. Eu nunca vi esse relógio, sinceramente. Chamado de relógio d'água. Consistia em um recipiente cheio de água, com marcas nas paredes e um pequeno orifício, um buraquinho para a água passar para outro recipiente. Cada vez que o nível de água baixava e atingia uma marca, significava que havia passado 1 hora.
Depois dos relógios de sol, de água e de areia, ainda demorou muito tempo para serem criados os primeiros relógios mecânicos instalados nas torres de alguns edifícios que a gente já viu, né? Aqui no Shopping Loop tem um relógio enorme, também tem na Praça São Geraldo, lá na Igreja São Geraldo, tem alguns relógios de algumas igrejas. E às vezes, quando dá a hora certa, eles tocam um sino, é muito legal ver isso daí, tá? Com o avanço da tecnologia, os relógios ficaram cada vez menores. Então, o tamanho do relógio foi o quê? Diminuindo. Em 1510 foi inventado então esse relógio de bolso. E por volta de 1600 surgiu o primeiro relógio de pêndulo. Ele faz assim, ó, é um pêndulo, né? Certo? E tem o relógio e aí ele vai marcando, ele vai batendo a hora como um pêndulo, que funcionava com maior precisão, né? Os relógios atuais e mais modernos, eles não são mais mecânicos, não usam essa parte mecânica. Eles são movidos a bateria, como o celular, né, ou movido a bateria, e marcam o tempo com exatidão. Então, a gente vê as horas, os minutos e os segundos, tá? E também relógios que não têm ponteiros mais. São chamados de relógios digitais. São relógios que fazem essa marcação aqui, ó, tá vendo? Que você tá vendo aqui neste livro. Letra A. Você já viu alguns dos relógios apresentados no texto? Então, essa resposta é uma resposta pessoal. Depois você pega e envia para a professora. Não sei se você já viu esses relógios. Acredito eu que você já viu alguns relógios, né? Não é isso? Então, eu coloquei como sim. E aí, você vai escrever na frente que relógios você viu, que relógios você conhece, tá bom? Letra B, tá? Na página 218. Tá falando assim, ó. Que horas o relógio digital está marcando? Tá aqui, ó. Esse aqui é o relógio digital e esse aqui é o relógio de bolso, tá? O relógio digital, ele tá marcando, então, 9 horas. Assim, escreve 9 horas. Ou você escreve 9 horas. O relógio de bolso, tá? Que é aquele tem um desenho assim. Ele tá marcando 11 horas. E assim você escreve também 11 horas. Beleza? Aí depois a gente vai para a página 219, tá? Olha lá, página 219. Essa aqui, ó, tá vendo? Que tem um mocinho aqui. Eu vou ler com vocês. Ali tá escrito assim, olha só. Ulisses, que é esse moço aí que tá sentado com vários relógios, ele trabalha em uma loja que vende relógios. Leia o que ele está explicando. Então, nesse primeiro quadrinho aqui, ó, eu vou ler para vocês. Alguns relógios digitais marcam as horas depois do meio-dia, como os relógios de ponteiro. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Aí ele mostra no outro quadrinho que ele está falando também. Outros relógios digitais marcam as horas depois do meio-dia, da seguinte maneira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde, 7 da tarde, 8 da tarde. 1 da tarde, 2, 3, 4, 5, 6 da tarde depois. 7 da noite que a gente fala, né? 8 da noite, 9 da noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite ou 12 horas. Tá bom? E aí gira e começa o outro dia, que é 1 hora da manhã, aí começa 01 mesmo. Como que a gente pode pensar? A partir do meio-dia, a gente conta, então, 1 hora são 13 horas. 13, 2 horas da tarde, 14, 3, 15, 4, 16, 5, 17, 6, 18 horas, 7, 19, 8, 20 horas, 9, 21 horas, 10, 22 horas, 11, 23 horas, 12, 24 horas. E aí você zera, 00, e aí você, depois 1 hora da manhã, 01, 2.00, tá bom? Então, olha lá. Aí depois tem 2 reloginhos aqui, ó. Depois tem 2 reloginhos aqui, ó. Esse relógio e esse daqui, esses 4 reloginhos aqui. Então, tá escrito assim, ó. Escreva no relógio digital o horário que o relógio de ponteiros está marcando, sabendo que todos os horários são depois do meio-dia. Então, letra A.
Letra A, depois do meio-dia. Esse é o relógio, tá vendo, ó? O ponteiro grande tá no 12, que são os minutos, e aqui tá no 7, que é a hora. Então, são 19 horas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 horas. 19 horas. Então, tem que pôr 19 horas ou 7 horas da noite, tá? Depois, na sequência, o B. O B tá mostrando assim, ó. Tá? O grande tá no 12, que tá valendo para 0, 0. E esse pequenininho aqui tá no 11. Então, a gente vai contar o quê? 11, então. A partir do 12, então. 13, 14, 15, 16, 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas. Então, nós temos aqui, ó, 23 horas ou 11 horas, tá? Da noite. Beleza? Aí depois, na página 220, essa aqui, ó, vai falar sobre minutos e segundo. 1. Leia a frase abaixo e converse com os colegas e o professor. Você vai conversar com a sua mamãe, né? Ou você vai conversar agora comigo. Aprender é divertido. Só ler isso aqui. E aí você leu essa frase em mais de 1 minuto ou menos de 1 minuto? Claro que foi menos de 1 minuto. Só se a pessoa tiver muita dificuldade na leitura, ela não vai conseguir ler e vai ler bem devagarzinho, tá? Podemos usar o segundo como unidade de medida para intervalos de tempos bem menores que 1 minuto. Quem usa bastante segundos são as partes de esportes, né? Esporte é natação, Fórmula 1, atletismo. Vocês vão ver nas Olimpíadas, né? Agora que vai aparecer lá no Japão, eles contam os minutos e os segundos, os milésimos de segundo, né? Por quê? Porque o tempo ali vale ouro. Então, quanto mais rápido, melhor, tá bom? E aqui tá falando equivalência, então. 1 minuto é igual a 60 segundos. 1 minuto, 60 segundos. Tá bom? 1 minuto, 60 segundos. 1 hora, 60 minutos. Tá bom? 1 hora, 60 minutos. Ele tem que dar a volta inteirinha. Aquele ponteirão grande tem que dar a volta inteirinha para dar o quê? 1 hora. E 1 minuto, ele dá a volta inteirinha do segundo, são 60 segundos para equivaler a 1 minutinho, tá bom? 2. Observe o relógio digital abaixo. Ele marca as horas, os minutos e os segundos. Então, aqui, ó, tá mostrando o seguinte, ó, esse relógio, tá? Aqui, tá escrito assim, ó, 12, 10, 23. 12, então, são as horas, tá? 12 horas. O 10, os minutos, e o 23, os segundos, tá bom? Aqui, então, tá mostrando a hora, ó. 12 horas, sempre começa do maior pro menor, 12 horas, 10 minutos e 23 segundos. Ah, professora, mas no meu relógio só tem os minutos, beleza? Mas ele também tá calculando os segundos, tá bom? No digital, certo? Depois do exercício que tem os 3 aqui, ó, reloginhos. O que tá pedindo? Tá pedindo o seguinte: escreva como se lê as horas indicadas nos relógios abaixo. Então, coloquei aqui para vocês, ó. Esse daqui, ó, 9, 18, 43. Como que você lê? Você começa a partir da hora. 9 horas, 18 minutos e 43 segundos, tá? Aqui, vamos começar também pelas horas. 11 horas, 15 minutos e 29 segundos. E aqui, professora, tudo 19. Como que eu leio? 19 horas, 19 minutos e 19 segundos. Tá bom? Tudo 19. Tá? Aí depois nós vamos para essa página aqui, que é a última página, ó, a 221. Exercício 3 lá em cima, tá escrito assim, ó. Leia o texto, observe a ilustração e responda as questões. Depois de 20 segundos ligado, o forno de micro-ondas deu uma padaria e indicou os segundos que faltava para esquentar o lanche.
Olha lá, bem aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Tá mostrando, então, o timer do micro-ondas. Tá mostrando 40 segundos. Tá escrito 00, 2 pontos, 40. E aí, pensando que o micro-ondas, ele demora 1 minuto, tá? Quanto tempo falta para esquentar? Quanto tempo falta depois de 20 segundos? Então, são 60 segundos. 1 minuto equivale a 60 segundos. Quanto tempo falta para esquentar o lanche? Faltam 40 segundos, que é o que está lá no timer lá do micro-ondas, ó. 40 segundos, tá? Letra 3, letra A, 40 segundos. Depois, no total, quanto tempo demorou para esquentar o lanche? Demorou, então, 60 segundos, tá? 20 mais 40 que tava faltando, ó. 60 segundos ou 1 minuto. Minuto é igual a 60 segundos. Dá a volta completa lá no relógio, tá? 4. Exercício 4. No relógio abaixo, tem um relógio aí, o ponteiro vermelho é o ponteiro dos segundos. A cada 1 minuto ele dá uma volta completa. Geralmente ele é vermelho, ele vai rapidinho assim, ó. Você vê lá os segundos, ó, ele vai rapidinho. Já 1 minuto é um pouquinho mais rápido e a hora demora para passar aqueles ponteiros. Por quê? A hora ela é mais lenta, demora mais para que passar. Então, letra A. O ponteiro dos segundos, se o ponteiro dos segundos der 2 voltas completas, 1, 2. Quantos segundos terão passado? Ó, 1 volta 60, mais 1 volta 60. Então, seria 60 mais 60. 60 mais 60, nós contamos, então, 120. 120 minutos ou 60 minutos, 60 segundos equivale a 1 minuto, mais 60 segundos mais 1 minuto. Então, nós temos 2 minutos, 2 minutos. Ou 2 minutos. Então, 120 segundos, errei aqui, segundos, são segundos, gente. 120 segundos equivale a 2 minutos, tá? Se o ponteiro dos segundos der meia volta, quantos segundos terão passado? Então, se o ponteiro der metade, seriam o quê? 30 segundos, tá? 30 segundos ou meio minuto, metade de 1 minuto. C. Um desafio. Se o ponteiro dos minutos der uma volta completa, quanto tempo terá passado? Os minutos, dá uma volta completa nos minutos. Quantos você vai ter? 1 hora. 1 hora. Você vai ter uma hora. 1 hora ou quantos minutos? Ou 60 minutos, ou a gente fez a continha aqui, ó, bem longa, tá bom? A gente vai fazer essa conta depois, não precisa fazer agora. Seria 60 vezes 60. E aí a gente faz desse jeito, ó. 6 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 6, 0. Aí você põe mais aqui, tá? Essa continha você vai fazer depois, quando você estiver lá na frente. Aí você pula essa casinha, depois você faz assim, ó, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. Então, você tá dividindo aqui, ó, unidade, dezena, centênio, milhar, 1000. Então, você põe 36 aqui, aí você vai somar 0 mais 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 6 e o 3. Então, deu 3.600 segundos. Nossa, difícil demais, professora, é verdade. São muitos segundos, então, preferível falar o quê? 1 hora, tá bom? 1 hora. Lembrando, essa parte de minuto aqui, ó, tá errado, tá bom? Marca aqui, ó, segundos, tá? Corrige aí pra mim que eu errei na hora que eu estava passando. Só pra vocês saberem, tá bom? Então, vou tentar corrigir os exercícios e conversar com vocês para que vocês tenham, então, conteúdo aí online para poder terminar as atividades, tá bom? Corrige certinho e depois envia pra professora. Um ótimo final de semana para vocês e tchau, tchau!